Nesse vídeo falaremos sobre os tipos de endereços IPv6. Diferentemente dos endereços IPv4, em que nós tínhamos endereços unicast e broadcast, o IPv6 permite, o IPv6 tem outros tipos de endereço. Então nós temos três categorias de endereços: os endereços unicast, os endereços multicast e os endereços ncast. No IPv6 nós não temos mais endereços de broadcast. O broadcast agora é feito a partir de endereços multicast. E como funcionam esses endereços? Então, na comunicação unicast, nós temos uma origem, sempre em toda a comunicação de redes, nós temos apenas uma origem da mensagem. Então, aqui nós temos o host de origem e cada nó dentro da rede tem um endereço exclusivo. E a comunicação unicast é feita com a comunicação de um host de origem e um host de destino. Então, aqui os endereços são exclusivos, ou seja, nós temos endereços diferentes para cada host ou para cada interface de rede. O IPv4 previa o endereço de broadcast. O endereço de broadcast era o último endereço da nossa rede e esse endereço servia para comunicarmos, para fazermos o encaminhamento de mensagens para todos os hosts da rede, quando isso era necessário. Por exemplo, o protocolo ARP usa comunicações, mensagens de broadcast para fazer a associação entre endereços IP e endereços MAC. Então, aqui o que nós tínhamos, um único endereço de broadcast. Quando essa mensagem chegava, era encaminhada para o broadcast, chegava num dispositivo intermediário, por exemplo, o dispositivo, o switch ou um ponto de acesso, essa mensagem é propagada por toda a rede e chegando, e uma vez que a mensagem chegue no host de destino, o host de destino ele vai verificar essa mensagem é destinada ao meu endereço unicast, se sim, ele processa. Se não, ele verifica se o endereço do destinatário é o endereço broadcast. Se sim, ele processa também, se não, ele descarta aquela mensagem. Na comunicação multicast, nós temos vários nós da rede respondendo a um mesmo endereço multicast. E então a gente consegue criar grupos ou subgrupos de endereços de forma que um determinado host, de forma que vários hosts possam receber as mensagens de multicast. Então é possível, por exemplo, utilizar esses endereços para fazer reuniões online com grupos, com grupos de destinatários. E nós temos ainda uma comunicação que é chamada de Ncast, que ela é bastante parecida com o multicast. Eu tenho vários nós respondendo pelo mesmo endereço. Mas aqui nós temos um ponto importante. O pacote ele vai ser enviado, o pacote Ncast ele vai chegar em um roteador e ele vai ser roteado. Então o roteador vai escolher quem vai receber essa mensagem. E aí, quem vai receber essa mensagem? Pode ser o mais próximo ou pode ser o mais adequado. Como assim o mais adequado? Vamos imaginar um cenário em que eu tenha vários servidores, tá? E eu estou fazendo balanceamento de carga. Então, o roteador que recebeu essa mensagem, ele pode encaminhar alguns pacotes para um servidor e outros pacotes para outro servidor. Então, o Ncast pode ser feito para balanceamento de carga. Num outro cenário, em que eu tenho um dispositivo mais próximo, imagine que eu tenha uma instituição, uma empresa, que eu tenho vários andares, por exemplo, e eu tenho uma impressora em cada andar. Uma vez que todas as impressoras respondam ao mesmo endereço Ncast, e eu estando em um determinado andar, eu posso mandar uma folha de impressão ou um arquivo para imprimir na impressora e esse arquivo será encaminhado para a impressora mais próxima. Aí eu posso ir até essa impressora e pegar o meu material impresso.
Então, esses são dois cenários para aplicação do Ncast. Então, como o IPv6 não possui broadcast, a comunicação de broadcast ela pode ser feita por multicast. Né? E aí a gente vai ver que existem endereços específicos de multicast em que todos os hosts de uma determinada rede respondem a esse endereço multicast. Então, nós não precisamos da previsão de um endereço broadcast. Né? Então, o broadcast agora é feito por um endereço específico do multicast. Nós vamos falar então de comprimento de prefixo. Comprimento de prefixo, ele é importante, ele é uma parte importante do endereçamento. Então, a gente não tem mais máscaras de subrede. Antes, no endereçamento IPv4, nós tínhamos o endereço, a máscara de subrede e o prefixo de rede, uma vez que máscara e prefixo eram equivalentes. Então, eles tiraram a máscara de subrede e mantiveram o prefixo de rede. E o prefixo, ele tem essa representação, um /64. O que significa /64? Esse barra alguma coisa, ele indica quais são os bits que identificam a rede, ou seja, qual porção desse endereçamento ela não varia para todos os dispositivos dessa rede. Então, eu tenho uma parte desse endereçamento, que é a parte que identifica a rede, e uma parte desse endereçamento que identifica os hosts. E o comprimento de prefixo, agora, a gente tem a preferência pelo uso de prefixos de 64 bits, aonde aqui eu tenho o identificador da rede, e aqui a gente vai ver que tem uma divisão, eu posso ter uma parte desse prefixo, por exemplo, 48 bits, identificando a grande rede, uma parte identificando subredes e 64 bits, a gente tem dois IPv4 inteiros representando as interfaces de rede. Mas isso tem uma razão e a gente vai discutir daqui a pouquinho, tá? Esse endereço, ele pode ser configurado de forma automática, né, por um processo chamado Slack, que vai usar 64 bits, vai utilizar o ID da interface de rede, que é o endereçamento MAC, vai fazer um processo chamado, vai usar um processo para criar um identificador exclusivo da placa de rede e agrega o prefixo de rede que daí precisa estar configurado no roteador. Isso facilita a criação e gerenciamento de subredes, né? E isso facilita também o gerenciamento de algumas interfaces de rede. Então, é possível fazer endereçamento dinâmico mesmo sem que tenhamos um servidor DHCP na rede. Então, alguns endereços unicast. Nós temos endereços unicast globais. Esses aqui são os equivalentes aos endereços IP público, IPv4 públicos, né? Nós temos endereços link local. Nós temos endereço de loopback. O loopback, ele é o equivalente ao espaço de endereçamento 127.0.0.0/8, que no IPv4 ele representava o loopback. Então, se você tiver uma máquina Windows, por exemplo, você pode pingar para qualquer endereço da faixa 127 ponto alguma coisa, qualquer coisa. Você consegue pingar e a interface de rede responde. Só que aí nós temos um /8 todo dedicado, nós temos um /8 reservado para loopback. É um espaço de endereçamento gigante, inclusive é um espaço de endereçamento que ele é subutilizado e ele contribui expressivamente para a redução, para o esgotamento do endereço IPv4. No IPv6, eles já foram um pouquinho mais restritivos e eles reservaram apenas um endereço para o loopback, que é o 2.2.1. Nós temos também o endereço não especificado, onde a gente tem uma sequência inteira de zeros. Esse endereço, ele é o endereço da interface de rede quando ele não tem nenhum endereço IPv6 atribuído, e ele serve para fazer alguns processos iniciais de configuração. Temos os endereços unique local aqui, que são os locais exclusivos, que são os FC00 até FDFF, tá? Então, esse espaço de endereçamento, ele é o equivalente ao endereço IPv4 privado,
né? E a gente tem o endereço IPv4 embutido, aonde pegamos uma sequência, todo o espaço de endereçamento do IPv6 e colocamos o IPv4 embutido nesse espaço de endereçamento. Lá no IPv4, cada interface de rede podia responder a 2 endereços. Um único e exclusivo endereço unicast, que poderia ser público ou privado, e um endereço de broadcast. Aqui no IPv6, cada interface de rede pode responder a 2 ou mais endereços. Ele pode ter um endereço público, pode ter um endereço privado e pode ter um endereço link local. Vamos discutir um pouquinho sobre cada um desses endereços. Então, o endereço unicast global, ele é o equivalente ao IPv4 público. Esse endereço, ele é roteável na internet, ou seja, quando a mensagem com esse endereço chega no roteador, o roteador manda essa mensagem para os próximos enlaces. Então, ele é roteável em toda a internet. Então, ele pode ser roteado em qualquer parte da internet, em qualquer rede. É o equivalente ao nosso IPv4 público. Um dispositivo com endereço unicast global pode enviar e receber pacotes de qualquer outro dispositivo conectado à internet. Esse endereço normalmente tem ele vai ter o prefixo 2/3. O que significa isso? Que de todo o espaço de endereçamento, quando a gente tem os bits 0, 0, 1, alguma coisa, então aqui eu posso ter o endereço 2 ou eu posso ter o endereço 3, né? Então 2000 ou até o 3000 FFFF, nós vamos ter endereços públicos. Nossa, é pouco endereço? Não, não é pouco endereço. Aqui a gente tem um espaço de endereçamento bastante grande e só que esse espaço representa só 13% do total de endereços possíveis. Então, isso permite uma quantidade de redes bastante grandes, né? Então, nós podemos criar, eles usam prefixos /48 para esse tipo de rede. E aí, o restante, ele vira identificador de subrede, tá? Como que esse endereçamento pode ser feito? Esse endereçamento pode ser feito de forma estática, né, manualmente, em que a gente vai lá e configura um endereço, ou ele pode ser feito de forma dinâmica, usando um processo que a gente chama de SLAAC, ou Stateless Address Auto-Configuration. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse processo daqui a pouquinho. Então, a gente vai fazer uma prática nos próximos vídeos em que faremos a configuração dos endereços de forma estática e de forma dinâmica. Então, esse é um prefixo global de roteamento, né? Onde a gente tem 48 bits, que são os endereços que são atribuídos a um sistema autônomo ou a uma empresa ou a um provedor de serviços. Então, esse endereço, essa parte, esses 48 bits são atribuídos a uma determinada rede, né? E aí vamos trabalhar aqui nessa sequência de aulas com o endereço 2001 db8, 2001 db8 acard. E aí a gente pode utilizar outra parte da rede como identificador da rede. A gente tem aqui 16 bits, que é exatamente um sexteto para identificar a rede. Né? Qual é a parte interessante disso? Não precisamos fazer contas ou cálculos, pelo menos não ainda, para criação de subredes. Então, com 2 na 16 bits, é possível criar uma quantidade bastante significativa de redes, e como nós temos 64 bits para identificar os dispositivos, não precisamos nos preocupar ainda com tamanhos de subredes. Tá? Então, nós temos o prefixo de roteamento global, que é o prefixo que o provedor de serviço ou que o registro BR entregou para a gente. Então, esse endereço ele é global para toda a nossa rede e um identificador dentro da nossa rede. A partir daí, nós temos o ID da interface, que é utilizado para identificar cada interface de rede exclusivamente. Então, hoje a recomendação é que se use redes /64, porque essa sequência aqui, né, onde a gente tem
nesta parte a identificação da rede e nesta parte a identificação da interface de rede. O IPv6, então, permite endereços, que os endereços dos hosts com uma sequência todas de zeros e uma sequência todas de uns. Então, o endereço all zeros, né, uma sequência toda de zeros, é reservado como endereço ncast para o subrede, né? Então, a ideia é que esse endereço seja atribuído aos roteadores. Nós temos também endereços link local. Essa é uma novidade do endereçamento IPv6, uma novidade bastante interessante, por sinal. Nesse endereço, é possível termos dispositivos que eles estão disponíveis apenas em uma subrede ou em um enlace. E aí nossa subrede vai terminar em um roteador. Então, uma vez que nós temos nesse roteador 3 interfaces de rede, as mensagens encaminhadas para o link local, elas morrem no roteador. Então, chegou nessa interface, não é propagado para as interfaces seguintes. Essa mensagem fica restrita à minha subrede. Ora, mas por que eu usaria isso? Bom, eu poderia ter, dentro desse cenário, uma impressora e essa impressora está disponível apenas dentro dessa subrede. Agora sim, diferente do NAT, que nos dava uma segurança por obscuridade, porque eu não conhecia o que estava do outro lado, aqui nós temos um processo de segurança um pouco mais elaborado. Uma vez que a mensagem, uma vez que a mensagem do link local não é propagada para as outras interfaces do roteador, não há como um agente externo tentar acessar, por exemplo, essa nossa impressora, tá? Basta que ela não tenha um endereço público para navegar na internet, para que ela seja acessível ou mapeada na internet. Se esse dispositivo, um dispositivo qualquer, ele deve estar apenas dentro de uma subrede, atribua a ele apenas um endereço link local. Então, esse endereço link local permite que um dispositivo se comunique com outros dispositivos que tenham IPv6 no mesmo enlace e somente nesse enlace, tá? Então, os pacotes LLA de origem e destino não podem ser roteados, eles têm toda a interface, uma vez que se habilita o IPv6, essa interface já habilita automaticamente o endereço LLA. Se ele não tiver, o dispositivo faz essa configuração automaticamente e aí a gente já vai discutir, nos próximos vídeos, a gente vai discutir esse processo. Então, os LLAs do IPv6, eles estão no espaço de endereçamento FE80. Então, sempre que você vê um endereço FE80, dois pontos, alguma coisa, então nós estamos falando de um endereço link local. Isso significa que eu não preciso ter um roteador, eu não preciso ter tampouco um serviço DHCP, e os dispositivos IPv6 que estiverem nessa subrede, eles podem se comunicar mesmo sem a necessidade de um roteador. Eles podem se comunicar mesmo não tendo um dispositivo para configurar endereços nele, basta que estejam habilitados para IPv6. E aí nós temos também os endereços unique local. Esses endereços, eles respondem pelo intervalo FC00 até FDFF, né? Então, nós temos o intervalo FC e FF inteirinho. Por enquanto, nós estamos usando apenas o FC00. E esse endereço é o equivalente ao IPv4 privado. Mas temos aqui algumas diferenças significativas, tá? A ideia não é tentar proteger ou ocultar a rede de riscos à segurança, tá? O objetivo desse endereçamento é criar redes privadas que possam se comunicar com outras redes privadas de um mesmo domínio ou de um mesmo site. Então, os endereços unique local são usados para endereçamento local, dentro de um site ou dentro de um domínio, dentro de uma empresa, por exemplo, ou dentro de um número limitado de sites. E aí a ideia
é que essa comunicação ela seja compatível entre os diferentes dispositivos. Eles podem ser usados para dispositivos que nunca precisarão ou terão acesso por outra rede. Então, eu posso criar subredes que conversem entre si, mesmo estando em sites diferentes, e aí é possível criar VPNs e fazer a ligação entre essas diferentes redes. Esses endereços, essas comunicações, elas são roteáveis dentro desse espaço de endereçamento ou dentro desses subdomínios. Eles não são roteados para a internet ou globalmente. Então, esse endereço só é reconhecido entre os roteadores ou dentro das subredes dentro das quais elas estão configuradas. Então, nós temos diferentes tipos de endereços unicast. Nesse vídeo, falamos sobre os diferentes tipos de endereços IPv4, tratando principalmente dos endereços unicast. Aqui nós temos diferentes tipos de endereços e no IPv6, uma única interface de rede pode responder por vários endereços unicast.